A lição, irmãos, que vamos estudar esta manhã sobre a queda do ser humano, sobre esse capítulo 3, todo o capítulo 3, na verdade a nossa leitura em classe foi apenas os primeiros 7 versículos, mas o capítulo 3 ele é fundamental em toda a Bíblia e no cristianismo, porque o capítulo 3 ele relata a queda do ser humano, e com a queda a necessidade de redenção, a necessidade de um Salvador, a necessidade de alguém que pudesse nos remir dos nossos pecados. E se nós ignorarmos o capítulo 3 do livro de Gênesis, não há por que ter evangelho, não há por que ter um Salvador. E nós sabemos que a constituição do ser humano, a sua psicologia, o seu modo de viver, o seu modo de viver, ele relata e nos mostra que o homem precisa de um Salvador. O homem, na sua natureza, ele é pecador, ele é decaído. O homem é mau. O homem é corrompido nos seus sentidos. E a história, os irmãos que são pais sabem disso. Uma criança não é preciso lhe ensinar o bem, ou melhor, o mal, porque o mal já é inerente a ele. Ele começa a crescer e ele é preciso dizer: ó, tu não pode mentir, tu não pode fazer isso, tu não pode, porque nele já está essa natureza decaída e pecaminosa. A fazer o mal não precisa ensinar, porque é da natureza do ser humano. Agora, praticar o bem é preciso ensinar. E tudo isso vai nos mostrando que o homem precisa de um remidor, de um Salvador. E a queda é necessário nós estudar para nós entender que nós precisamos de Jesus. Para nós entender que o pecado ele é mau, ele é maligno, que o pecado ele repele Deus, o pecado ofende a Deus de uma forma que nós não temos ideia. O pecado é tão terrível que o Filho de Deus ele teve que descer. E ele teve que morrer por nós. E a Bíblia diz que Deus ele virou o seu rosto para o seu Filho na cruz do Calvário, por causa da malignidade do pecado. E quando nós estudamos a queda, irmãos, nós vamos basicamente entender isso, que o pecado ele é pernicioso demais, o pecado ele é ruim demais, e nós precisamos estar em Cristo como novas criaturas. E estando em Cristo nós somos santificados, a justiça de Cristo nos é imputada, e nós nos tornamos perfeitos em Cristo Jesus e aceitáveis a Deus. E nós vamos nesta manhã estudar um pouco dessa queda e entender que nós dependemos de Jesus. Nós precisamos estar em Jesus, que o pecado ele estragou, ou ele não estragou, mas ele torceu a imagem moral de Deus que nós tínhamos no princípio. E agora, quando nós aceitamos Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus, pela palavra de Deus, ela é introduzida em nossas vidas. E nós vamos, como disse Paulo aos Romanos, sendo conformados à imagem do Filho de Deus. Nós vamos ficando parecidos com Jesus a cada passo. E esse é o progresso da vida cristã. Não há parada, irmãos. E o apóstolo Paulo diz que até que chegamos à semelhança perfeita dele. E nenhum de nós aqui ainda chegamos. Então é uma caminhada contínua. E quando nós desprezamos a malignidade do pecado, quando nós desprezamos a queda, nós paramos de ter esse desejo, esse anseio de ser parecido com Jesus. Mas quando nós entendemos que o pecado é perigoso demais, que o pecado ele é destruidor demais, que o pecado repele Deus de nós, nós lutamos a cada dia para ficar mais parecido com Jesus, com o Filho de Deus, para que Deus tenha prazer nas nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição esta manhã. Eu peço que os irmãos dobrem a atenção e deixem as perguntas para o final. A introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendado em toda a Bíblia. Inicialmente examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica.
Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender estas verdades esta manhã. O primeiro ponto que abordaremos então é o livre-arbítrio do ser humano. O primeiro subtópico 1 diz assim: o livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio, irmãos, ele é uma dádiva que Deus deu ao ser humano no princípio, de escolher entre o bem e o mal. Adão, quando ele foi criado por Deus, ele foi capacitado dessa característica de liberdade de escolha. Ele tinha o poder de escolher entre o bem e o mal, entre pecar e não pecar. Uma palavra que nós escutamos, geralmente, todo mundo diz assim: eu tenho livre-arbítrio. Quem tinha livre-arbítrio era Adão. Depois que Adão pecou, irmãos, o ser humano perdeu o livre-arbítrio. Ele não tinha mais a condição de escolher não pecar. Era pecar ou pecar. E quando nós corremos a leitura da história bíblica, os seus personagens, a gente vê homens extraordinários como Abraão. Um homem que Deus encontra ele, resgata ele da idolatria de Ur, da sua família, se revela a ele, faz promessas a ele. E no momento de dificuldade, a primeira coisa que Abraão faz é mentir. Ele mente. E ele, a Bíblia chama de pai da fé. E a Bíblia também diz que ele era mentiroso. A Bíblia nos mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem adorador por excelência, um homem que os seus salmos até hoje arrebatam os nossos corações. Mas, quando ele facilitou, ele pecou, ele assassinou, ele adulterou, porque ele não tinha escolha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que somos escravos do pecado. Escravo não tem liberdade, não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi restaurado para nós na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus conseguiu para nós o direito de escolher. Através dele, viver em obediência a Deus. Fora dele não tem escolha. Então, aquela pessoa que diz assim: olha, eu tenho livre-arbítrio, ele está enganado. Foi perdido lá no Éden. Perdeu, ele é escravo do pecado. E se o Espírito Santo, irmãos, não quebrar nos corações essas algemas, ninguém vem a Cristo. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, ele disse: olha, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi. O que Jesus estava dizendo assim: não pense que vocês eram livres, vocês eram escravos, mas eu dei liberdade para vocês virem até mim. Fui eu que libertei vocês das garras, das trevas, das algemas do pecado para virem a mim. E a Bíblia dá testemunho disso. Deuteronômio 28:1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Moisés começa dizendo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos? Há uma condicional: será, se tiveres o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, então Ele te exaltará. Há uma condicional, e a gente vai recorrendo a uma promessa de Deus aqui, mas o que acontece com Israel, irmãos? Eles não conseguem guardar os mandamentos de Deus. Eles disseram para Moisés: boa é a palavra do Senhor, tudo que o Senhor tem falado a gente vai fazer. Mas eles não conseguiram, eles pecaram, eles transgrediram, eles caíram. Só é possível através de Cristo. Só Cristo conseguiu viver a perfeita vontade de Deus. E quando nós estamos em Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós. Aí nós somos tornados justos, não que nós somos justos, mas a justiça de Cristo nos é imputada, e nós nos tornamos justos nele. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que isso significa, irmãos? Que eu só tenho liberdade em Cristo. Fora de Cristo, eu sou pecador.
Aquele que pensa e diz assim: olha, eu vou sair da igreja por algum tempo e quando me der vontade eu volto. Engano, ledo engano. Ele ainda nem foi liberto, porque a liberdade só há em Cristo Jesus.